E aí, gente, graças a paz, boa noite. Tudo bem com vocês? Muito obrigado por ter vindo, muito obrigado por você estar acompanhando de casa. Muito obrigado pelas pessoas, que atuam no serviço em cada departamento dessa igreja. Tem muita gratidão no nosso coração. Pelo serviço que você presta, pela sua liberalidade em qualquer área da igreja, pela atuação. É muito bom a gente ver pessoas servindo. E isso é muito bom para nós, irmãos. É um privilégio. Eu já sirvo em igreja há mais de 30 anos. E eu sou muito feliz, pelo serviço, que eu presto ao Senhor desde que eu cheguei aqui na nossa igreja. A gente hoje temos também uma ONG que está associada à nossa igreja. Eu quero que você entenda que essa ONG ela não é do Ministério Verbo da Vida. O Ministério Verbo da Vida não atua com ONG, com organizações não governamentais. Mas a gente decidiu realmente, como outras instituições têm, pessoas que estão ligadas a essas atividades dessas instituições, para poder a gente legalizar alguns processos, só pode legalizar através de uma instituição com uma pessoa jurídica. E para nós o melhor meio da gente conseguir organizar coisas, ajudas, acessar ambientes governamentais é por meio de uma ONG. E a gente tem uma ONG, graças a Deus, uma ONG com parte da diretoria daqui da nossa igreja, com outra parte de membros da nossa igreja. Irmãos, e a gente faz um trabalho bom, já faz um tempinho, que a gente tem a nossa ONG, mas agora é uma ONG toda legalizada, todos os processos bem legalizados, sem fins lucrativos. O objetivo é alcançar a vida de pessoas. E a gente tem até convidado, para você ter ideia, pastor, como é que essa ONG é bancada? Como você viu, acho que Bruna falou aqui, se pegar toda a despesa que aconteceu, se alguém fosse cobrar pelo serviço, ou tudo que foi doado, tudo que aconteceu hoje, teria essa ação de ontem, aliás, teria tido um custo aí para mais de 12 mil reais. E a ONG, como ela se mantém? A ONG ela tem uma sede, ela tem estrutura lá, tem um ambiente físico muito bom, até ela falou, essa ONG ela fica aqui do lado do Colégio Nezinha Cunha Lima, é um ambiente próprio nosso da igreja, e para você ter ideia, tudo lá é mantido com doações nossas. Nós da diretoria, nós os pastores, nós doamos, nós temos uma mensalidade e normalmente a gente paga um pouco além da nossa mensalidade, a gente sacrifica para poder a gente pagar as nossas contas. Amanhã mesmo é dia de aluguel da ONG, amanhã é dia de pagar conta de luz, amanhã a gente tem compromisso com aquele ambiente. E o que a gente faz? É aquilo que você viu naquela ação. A gente tem muitas ações, a gente apresentou isso aqui, mas acontece muitas ações constantemente. A gente tem muitas atividades há muitos anos. Final de ano, aquelas atividades a gente faz junto com a ONG, da gente recolher alimento. Então, hoje, por exemplo, Patrícia vai estar ali fora, vai estar numa mesa hoje, Patrícia? No próximo domingo, No próximo domingo, a gente vai organizar lá. Se você quiser ser um voluntário da ONG, você pode ser de várias formas, orando, se envolvendo, com o serviço, como você viu, tinha médico ali, lá tantas outras pessoas servindo, gente nessa área de oculista, tudo. Mas se você quer ser um voluntário, quer servir lá, quer ir lá, quer doar alimento, quer fazer alguma coisa, escolha uma área que você diz, eu quero ajudar. Então, certamente você vai estar abençoando pessoas e sendo abençoado. O que é que João fala lá no livro de João? Filhinhos, não ame só de palavra e de língua. Não é verdade? A gente precisa entender. Somos cristãos. Então nós carregamos o poder de Deus dentro da gente. E uma das coisas que a gente carrega, que é poderoso demais, que é o amor do tipo de Deus. E João, ele diz assim, filhinho, não ame só de palavra e de língua. Às vezes a gente, por causa dessa correria da nossa vida, a gente está amando muito de palavra e de língua. Eu te amo. Estou orando por você, papapá. Mas ele diz o seguinte, mas de fato e de verdade. Como é que é de fato e de verdade? Com atos. Então, parabéns pelas pessoas que se voluntariaram ontem. E às vezes a gente está sentado aqui, às vezes a gente até escuta isso, às vezes tem vontade. Mas se você, irmãos, não se interessar, não botar a mão na massa, não dizer eu quero, eu vou fazer, eu vou enviar, eu vou fazer alguma coisa, a gente fica só na intenção. E a intenção, ela nem ajuda o outro, nem te ajuda. O que é que a intenção vai fazer? Mas eu tenho boa intenção. Boa intenção, irmão, sem resposta, sem ato, não é nada também, tá bom? Então, se você pode se voluntariar, faça isso. E no próximo domingo a gente vai abrir uma inscrição para quem quiser ser voluntário, para ser um parceiro da ONG. Valor, acho que de R$30, um valor muito. Passa o cartão de crédito, vou passar logo o cartão aqui em 10 vezes, vai dar R$300 em 12 vezes. Passa, porque a gente também não quer ficar ligando para as pessoas, parece uma importunação, a mensalidade da ONG, se você pode passar seu cartão, quero ser um parceiro. Eu mesmo já faço isso mensalmente, normalmente a gente já chega aquela data lá, a gente já faz isso. Você está convidado, se puder, nada forçado, como o pastor Wanderson mesmo falou aqui em cima hoje. Muito obrigado, viu, Bruna? Você mais Gustavo também pelo trabalho que vocês fazem lá com as ações, é muito bom que
vocês ficam à frente, liderado pelo pastor Naldo Fabiano, né, a liderança, né, das atividades da ONG sociais fica também com Patrícia, é muita gente envolvida e eu agradeço demais, amém? Que maravilha. E outra coisa, antes que eu traga a palavra aqui para hoje, no próximo domingo a gente vai ter a honra de estar recebendo o presidente do Ministério Verbo da Vida, né? Você está chegando na nossa igreja aqui e não conhece ainda, tem ouvido falar bastante do Ministério Verbo da Vida, que tem sede mundial em Campina Grande, e Guto é um homem muito ocupado, mas no próximo domingo a gente está trazendo o Guto, ele está vindo para cá, né? Ele vai ministrar domingo à noite, né? Ele fez até uma surpresa, semana passada ele fez uma visita aqui para a gente, de repente chegou aqui, viu o culto com a gente aqui, né? Ele e a esposa dele, Suelen, mas próximo domingo, o Guto vai estar ministrando aqui, né? E se você pode vir, né? A gente está todo mundo junto, honrando a vida do apóstolo, né? Ele é o pastor presidente, ele é o apóstolo presidente do Ministério Verbo da Vida, e a gente tem muita estima por Guto, a história dele é maravilhosa, é brilhante, um ministério forte, crescendo pelo mundo inteiro, e esse é um grande homem de Deus, eu tenho a honra, né, de andar um tempo já com ele, né? Mas ele não vem com frequência, porque Guto tem uma vida, imagina, a gente tem uma igreja que já tem uma vida corrida, imagina o presidente do ministério, né? O ministério está em mais de 25 países, por mais que ele tenha muita gente, mas ele é muito puxado. E às vezes eu fico, né, com cuidado. Eu disse a ele, Guto, às vezes tenho cuidado até de te convidar para alguma coisa, para você de repente não responder, até por constrangimento, mas não ter tempo, tudo e querer, que seja à vontade. Aí ele propôs, né? A gente vir domingo para cá, tá com a gente, vai ser muito bom, eu quero te encontrar aqui também, tá bom? Tá bom, gente? Tudo bem? Então, graças a Deus, amém? Fica com expectativa para aquilo que Deus vai trazer para você. Eu trouxe uma mensagem, eu vou trazer uma mensagem aqui que eu quero que ela alcance o seu coração e ela tenha propósito naquilo que Deus designou essa mensagem de hoje, amém? E essa mensagem fala a respeito, né, de uma luta que você tem, né, na sua eu não sei como você chegou aqui, as pressões que você tem enfrentado, os desejos que você tem no seu coração, as coisas que parece que nunca chega ou que nunca acontece, as pressões da vida do dia a dia, eu não sei o que te assedia, né, como pressão, os medos, né, as pressões de família, de ter família, dos negócios, mas eu quero só te dizer que a luta sua, ela já foi vencida, amém? Ela já foi vencida, e a gente precisa não só saber disso, mas ter consciência de que essa luta ela está vencida já, entendeu? Então, quando a luta está vencida, a gente toma posse do resultado, né? E vencida é vencida, não vai ser vencida, irmãos. E eu quero que você pense comigo sobre isso hoje. Tem um texto que eu não quero nem que você abra, eu vou só citar ele, porque hoje o pastor Helmut falou sobre isso aqui, a ministração dele foi divina, foi maravilhosa, poderosa demais. Mas tem um texto, irmãos, que um dia, quando eu cheguei lá no bairro da Prata, quando a Igreja Verbo da Vida estava lá, e isso já faz aí uns 25 anos, e a minha vida estava debaixo de pressões, e eu não conhecia a palavra da fé, irmãos. A palavra da fé faz muita diferença para nós, quando essa palavra se revela como ela verdadeiramente é. E quando eu cheguei ali, eu cheguei debaixo de muitas pressões. Estava passando momentos angustiantes. Cada um com seus problemas em cada área particular. A minha, particularmente, me deixava muito angustiado naquele tempo. Estava debaixo de algumas pressões mesmo. E quando eu cheguei, um dia alguém ministrou, né, um versículo. Num livro de Romanos, no capítulo 12, no verso 12. E aquilo, irmão, quando a pessoa falou, aquela palavra caiu dentro de mim. E eu me agarrei com aquilo. E aquela palavra foi a minha salvação. E eu comecei a entender, porque como ela foi ministrada, ela se revelou isso para mim. E às vezes a gente lê a Bíblia de forma muito poética. E de forma muito poética a gente vai passando por cima. Irmãos, mas a palavra, como a gente, quando nós chegamos lá no Ministério Verbo da Vida, alguém trazia essas ilustrações assim. Ela tem que funcionar para nós como os ruminantes comem, né? Aqueles ruminantes, eles vão lá, comem todo aquele alimento deles, né? E depois que eles ingerem todo aquele alimento, eles voltam à noite, eles deitam ali e eles tiram todo aquele alimento que eles ingeriram, joga de volta para a boca novamente, tira do estômago, daquele segundo estômago lá que ele tem, joga de volta na boca e começa a ruminar. Aquele momento de ruminar é hora de extrair, né, a vitamina, né, o que tem de melhor naquele alimento, ele vai extrair tudo aquilo que é necessário para o uso dele, para o crescimento, para o desenvolvimento dele. A mesma coisa a gente tem que fazer com a palavra, né? A Bíblia diz que bem-aventurado aquele que tem a felicidade do tipo celestial.
é o homem, né, que medita na palavra. Isso é ruminar a palavra, né? É trazer de volta, é se alimentar, mas ruminar, pensar sobre ela. Não é só ouvir, irmãos, mas com aquele comportamento que Jesus citou, ouvido negligente, né? Negligenciar a palavra. Mas essa palavra que eu vi naquele dia, ele diz assim, ó, no Romanos 12, mas no 11, ele já começa a dizer assim, não sejam preguiçosos. E esse preguiçoso aqui não é preguiçoso de trabalhar naturalmente, fisicamente. Paulo vem falando, né, ele está escrevendo aos Romanos, e ele vem se referindo a vários comportamentos, né, na atuação, na generosidade, no serviço, no amor, né, em tantas coisas, e ele vai dizendo assim, aí ele chega no 11, desse, nessa versão ele diz assim, ó, que eu estou na NVT, ele diz assim, não sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação. Com dedicação, irmãos. Você sabe o que é um trabalho que é feito com dedicação e um trabalho quando ele é feito relaxado. Por exemplo, você tem profissionais, eu tenho profissionais que assim, não, pode deixar assim mesmo, não tem problema não, está meio complicado. Ele faz, não, é a minha marca que vai ficar aqui. É bem interessante isso. Por mais que seja você que esteja fazendo, mas no dia que alguém chegar aqui e fizer um julgamento, você vai dizer, isso foi o pedreiro. Então, então isso é dedicação, só faz bem feito, né? Então, o que você for fazer, faça bem feito, porque de acordo com a semente que você planta, é o que você vai colher. Que tipo de semente você quer lançar para a sua semeadura, né? Não é verdade? O pastor Vandes falava aqui hoje a respeito, né, dos dízimos, né? Que tipo de semeadura eu faço nos dízimos para o Senhor? Porque se é uma semente, né? Que tipo de semeadura? O que é que eu quero colher? Né? Como eu gosto de falar aqui às vezes, tem ali o terreno da ONG, e tem um terreno bem amplo, lá na minha folga eu gosto de ir lá, e eu plantei lá girimum, plantei milho, já está ficando tudo bem bonitinho. Mas eu vou te falar, vai ter uma colheita, porque teve uma semeadura. E eu escolhi a melhor semente, não coloquei qualquer semente lá, eu pedi recomendação, qual é a melhor semente, paguei pela melhor semente. Né? E ele diz assim, trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Entende isso, gente? Com entusiasmo. Olha o cuidado do apóstolo Paulo falando. Façam isso com dedicação, mas sirva com entusiasmo, tá bom? Eu quero que você tire essa carinha meio triste aí, de isolado, de final, de início de semana, na verdade, mas o domingo a gente está meio preguiçoso. Mas ele, quando ele se refere a essa preguiça aqui, é a preguiça da gente não querer ler um livro, não ter paciência para se deter um pouco na Bíblia, não meditar na palavra que recebe, não crescer, preguiça de estar num culto, né? Justificar algumas coisas e a gente, né, irmãos, dedica, ele diz, faça com dedicação e seja entusiasmado com a obra do Senhor, irmãos. Aleluia. Sabe por quê? Porque o resultado disso aqui é o que a gente tem como eterno. Porque as demais coisas, irmãos, não vai ficar pedra sobre pedra, tudo passa. Nessa vida tudo passa, inclusive esse corpo mortal. Se Jesus não vier no nosso tempo, ele vai perecer, irmãos. Por mais que nós tenhamos ele de volta, mas o espírito do homem que trabalha junto com o homem faz com que você seja engrandecido, como que você ande com alegria. E ele diz, fiquem entusiasmados. Agora, eu gosto do 12, porque ele diz assim, alegre-se em nossa esperança. Outra versão diz, alegre-se na esperança. Aí ele diz assim, seja paciente nas tribulações, mas nas orações perseverante. Esse versículo 12, do capítulo 12 de Romanos, irmãos, caiu dentro de mim como rema naquele dia que foi ministrado. E aquele meu momento difícil, irmãos, começou a ter um levante. Ou seja, eu achei a palavra de Deus para ser uma base para que eu me levantasse em cima dela. Eu me levantei em cima disso. E quando a gente vê assim, olha, alegrai-vos na esperança. O pastor Helmut falou sobre isso aqui. Irmãos, esperança é uma coisa que trata de futuro. Você está comigo? Você entende que é assim? Quando eu falo sobre uma esperança, quando é essa esperança? É agora? Não, está falando de um futuro. Ou seja, tem uma esperança gloriosa para nós na palavra de Deus, promessas poderosas. E se eu tenho promessas na palavra de Deus, se você tem promessas na palavra de Deus, e nós temos, irmãos, e muitas, e tem um selo, o selo da justiça de Deus, o Espírito de Deus, a garantia do Calvário, Jesus, está selado para nós, que o que Ele disse na sua palavra, Ele é fiel para cumprir. O que Ele disse a teu respeito, Ele vai cumprir. Então, irmãos, alegrar-se da esperança, não é, irmãos, quando chegar lá, porque aí não seria uma alegria na esperança, seria uma alegria no presente. Então a gente vai... Parece que não é muito bom,
para a gente estar entusiasmado às vezes, a vida, o cansaço, as pressões, as cobranças, as más notícias, as comunicações que chegam. A gente está esperando uma coisa nova, chega uma coisa mais difícil ainda muitas vezes, irmãos. Mas eu vou te falar, quem vai ficar preocupado, coagido, perturbado, irmãos, é quem está lá, quem não tem esperança, mas eu tenho uma esperança. As pressões vêm sobre minha vida. Essa semana eu orei alguns momentos sobre isso, e as pressões aparecem, as cobranças aparecem, mas logo eu entendo, irmãos, eu tenho uma aliança, eu tenho um pai, eu tenho quem cuide de mim. Você também. Você tem pai, você tem quem cuide de você. Você tem garantias, promessas a seu respeito. E quer que eu te diga, irmãos, não é promessa de um homem natural. Porque talvez alguns de nós aqui, irmãos, hoje, se a gente recebesse uma ligação do governador do estado, do prefeito da cidade, ou de uma pessoa importante aí, dizendo, olha, vou fazer isso assim, assim, assim por você, tal dia, tal tempo, assim, você estivesse correndo, contando para todo mundo, escrevendo, postando, feliz da vida, porque um homem natural te deu uma promessa e você acreditaria. E Deus? Com Deus a gente anda abatido. A gente anda bicudo, a gente anda reclamando. A gente tem uma promessa de alguém mais importante do que um governador, não desmerecendo nossas autoridades, do que um prefeito ou de outra pessoa que a gente conhece, ou mesmo do pastor da igreja te prometendo alguma coisa. Não, eu conheço o pastor é sério, o pastor Vandes falou, então vai acontecer, ele vai vir, ele vai fazer isso assim. Vai, irmãos, mas Deus é muito mais fiel do que o pastor Vandes, mais fiel do que o pastor Norberto, mais fiel do que o governador. Deus, ele é imutável, ele não muda, ele é um justo juiz, o que ele falou vai se cumprir, e acabou, irmãos. Precisamos descansar, irmãos, entusiasmados, não é entristecido. Eu sei que tem pressões que vão se levantar, sabe? Mas diga para os céus que você tem expectativa nos céus, irmãos. Aleluia. E ele disse, alegrai-vos na esperança. Então significa dizer, irmãos, que é uma esperança no futuro, mas a alegria é hoje. A minha corridinha é hoje. A minha cara de expectativa é hoje, alegrar-se é hoje. Mas você não tem motivo nenhum para se alegrar. Tudo aponta para uma pressão, para um problema. Você olha para todos os lados, você não tem visto a saída, porque você está se alegrando. Porque a palavra diz, alegrai-vos na esperança. Eu sei quem pode fazer o meu socorro. Ele é o Deus do impossível. Então não adianta vir falar do meu impossível. Não adianta a minha mente vir me cobrar, Norberto, é impossível, não tem saída. Para mim não tem, mas eu não dependo de mim nem da minha força natural. Eu dependo de quem pode, dele, irmãos. E quando eu estava preparando essa mensagem, eu pensei em dizer isso para você. Tome isso como individual aí, eu pensei em dizer isso para você. Quem está falando aqui é quem tem experiência. Quem já viu a manifestação de Deus, muitas vezes na minha vida e muitas vezes na vida de outras pessoas. Se ele fez uma, fez duas, fez três, fez quatro, fez cinco, fez seis, ele vai fazer 7, 8, 9, 10. Ele é o mesmo Deus, irmãos. Não estamos mendigando nada do nosso Pai. Ele é o nosso Pai. Meus filhos não precisam mendigar nada de mim na minha casa, irmãos. Eu sou o Pai deles, eu supro eles. Eu sempre trabalhei para suprir meus filhos, irmãos. E Jesus disse, se ele cuida de passarinho, irmãos, se ele cuida de passarinho, se ele cuida de planta, que é muito menos importante do que você, está você agora preocupado? Pastor Vanderlei ministrou aqui outro dia e disse, eu tentei encontrar na internet o rosto de um passarinho preocupado e não achei. Os passarinhos se levantam todos os dias e cantam todos os dias, e eles não são importantes como você. Ele diz, quanto mais você que é filho de Deus, irmãos. Essa preocupação, esse medo interrompe muitas coisas. Alegrai-vos na esperança. Aí ele diz assim, sendo paciente na tribulação. Sem murmurar, sem reclamar, irmãos. Nas pressões. Está com pressão? Confessa a palavra. O poder criativo está em nós. O que a Bíblia diz, irmãos? Que nós temos favor de Deus, a autoridade que foi delegada para nós, para administrarmos as coisas, a capacidade que vem de Deus para nós, irmãos, fomos feitos a sua imagem e a sua semelhança, tem parte de Deus, o DNA de Deus em nós, a autoridade, a capacidade e o poder criativo. Você sabe o que é o poder criativo?
Atleta medonho. Aleluia. Está na hora da gente fazer uma reunião com o povo da mídia, da sonoplastia, viu? Falhou ali, falhou aqui hoje. Vamos lá, né, negão? Leva todo mundo para o gabinete essa semana. Pois é. Estou anotando, viu? Tem um livrinho ali chamado Livro do Pastor Norberto. O pessoal tem medo de abrir ele. Meu Deus. Então, gente, deixa trazer isso para vocês. Então ele diz assim, ó. Nas pressões, não murmura. Confessa a palavra. O poder criativo está dentro de nós. O poder que gera. Pastor Elmo falou sobre isso, né? Haja, o poder que gera. Chama à existência as coisas que não existem. Como se ela já existisse. A fé é o firme fundamento. O fundamento quem bota sou eu e é você que colocamos o fundamento para que Deus edifique sobre esse fundamento. Então eu tenho expectativa. Aí ele finaliza esse capítulo 12 dizendo assim: mas nas orações perseverantes. Não desfaleça, irmãos. Então se vem alguma pressão para você, né? Se alguém, né? Se você, né? Lutas, que as pessoas vão lá e enchem, né, aquela plateia toda, enchem aquelas arquibancadas e ficam lá para assistir uma luta. E talvez você tenha alguma luta que você mesmo tenha que ir para esse ringue, que você tenha que batalhar, lutar lá para ver se você consegue alguma coisa. Mas se eu te dar uma boa notícia hoje, irmãos, você não precisa subir. Tem alguém que subiu por você já nesse ringue. Já venceu a luta que era sua, que era minha. Irmãos, ele já venceu, escancarou o problema, resolveu, deixou tudo pronto, facilitou a nossa vida. Esses eventos que a gente assiste, dessas pessoas que vão nesses ringues da vida aí, elas vão lá, lutam, ganham ou perdem e levam muito dinheiro. E quem está na plateia ainda paga. Mas imagina, gente, a gente hoje está na plateia, a gente assiste de camarote a vitória da gente, por meio de Jesus. E você ainda é quem recebe, você não tem que pagar. Você ainda é abençoado. Ele lutou a nossa luta. Amém? Você está comigo? Eu quero entrar numa história aqui. Eu queria que você abrisse em 2 Crônicas, capítulo 20, por favor. A história do rei Josafá, eu quero ler um pouco dessa história para você. Eu quero te motivar nessa noite a estar animado com aquilo que Deus tem como promessa e com que Ele está pronto para liberar para a sua vida. Fique motivado para isso, irmãos. Aleluia. 2 Crônicas, capítulo 20, no verso 2. Conta a história de Josafá, né? Três reis, né, de 3 nações diferentes decidiram atacar o rei Josafá, né? Ele reinou o Judá, né, depois do pai dele, Asa. E chega um tempo que ele é um rei bem sucedido, ele tem uma história boa com o Senhor. Chega um tempo em que 3 reis se levantam para atacar, né, o reinado dele. E em 2 Crônicas, no capítulo 20, no verso 2, diz assim: mensageiros informaram a Josafá: ei, um exército enorme de Edom vem do além do mar morto contra o rei. Já está em Razon Tamar, isto é, em Eugedi. Ou seja, a notícia ruim chega, gente. E você vê que essa notícia ruim chega aqui para o rei Josafá. E diz que é como notícia ruim. Já viu aquela pessoa que vai passando na rua, né? Eu digo assim, que todo mundo gosta de maximizar notícia ruim e aumentar o problema. Muitas pessoas gostam de aumentar o problema para a gente. E a gente, se não estiver conectado em Deus, se a gente não estiver debaixo mesmo, né, dessa liderança da fé, né, guardados, irmãos, nós podemos ser atropelados antes que o problema de fato chegue. Ou seja, só a informação, só a ameaça já tem feito muitas pessoas desmoronar, mesmo que o problema não tenha chegado ainda. Pastor Bando falava sobre isso. Ele dizia que lá nos Estados Unidos o pessoal dizia: está chegando uma gripe aí, Bando, uma gripe muito poderosa. Aí o pastor Bando dizia: eita, vou pegar. Já chegava em casa espirrando. Adoecia, né? Então, irmãos, ele diz assim, ó: mensageiros informaram a Josafá: um exército enorme de Edom vem além do mar morto, o rei. Aí disse: ele já está aí pertinho. Olha a ameaça. Não tem sido assim muitas vezes na nossa vida?
é um noticiário, é uma informação, é um diagnóstico médico, é um dinheiro que não chegou, é uma causa, é um mal que levantaram contra a gente, é uma falta, é um problema que se levanta no dia a dia, na empresa, nos negócios, na vida, no relacionamento, no casamento, com os filhos. Às vezes aparece aquela notícia de repente e a pessoa ainda maximiza. O problema está aí. Eu digo que as pessoas passam e vê um acidente, né? Aí quer chamar a sua atenção a respeito do acidente. Aí quando chega, ao invés de falar assim, eu ia passando ali e estava um tumulto assim de carro, uma pessoa no chão e caiu da moto, a moto estava assim de lado. Eu acho que foi um acidente, mas não sei se era grave, eu passei e vim embora. Não, as pessoas já chegam, rapaz, eu ia passando ali, já tinha uma fila de carro, estava lá embaixo, meu Deus, o que foi isso? O SAMU já vinha, cheguei cheio de gente, a moto, um pedaço de moto, meu irmão, maximiza o problema. Né? Por quê? Porque quer chamar a atenção do problema. E a Bíblia diz, né, que essa aí é a notícia ruim, é quando ela chega para nós. E no verso 3, né, aí diz assim, Josafá ficou amedrontado com essa notícia. Josafá começa a ter medo dessa notícia, né? Ou seja, o outro aspecto, medo. Medo, irmãos, é um grande impedimento para a gente avançar na fé. Esse medo do susto, né, do diagnóstico, de uma situação que chegou, né, ele vai aparecer, é natural. Nós temos o homem natural, o corpo físico, as reações, as emoções, é o medo. Mas eu vou te falar, se nós não estivermos firmados em Deus, irmãos, alimentados dessa palavra como eu falei, quando a gente não meditar nessa palavra que nos dá sustentação, certeza, sabendo, mesmo que os problemas se levantem. Mas pastor, mas se levanta um problema, se levantam para todo mundo, não tem promessa bíblica, irmãos, que diga que nós não vamos passar ou enfrentar algum problema, não. Porque nós estamos estabelecidos num reino que nos dá garantia, mas num território que Satanás domina. Você está entendendo? O reino que faz com que a gente possa viver, administrado pela vontade de Deus, é o reino do Filho do seu amor. Mas o território físico que a gente dá, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Mas o que é que nos protege? A palavra, se nós estivermos fundamentados nela de verdade. Essa é a nossa garantia, é a nossa proteção. Como está a nossa guarda de crente, gente? Olha, Paulo está dizendo, você serve, mas sirva com cuidado, com zelo, mas também sirva entusiasmado, sirva a Deus com entusiasmo, com expectativa. Aleluia! Eu tenho uma família grande, irmãos, de 5 filhos, minha esposa, eu, mais 5 filhos. Tenho mais a minha família, o entorno da minha família, de sangue, que administra, de qualquer forma você está envolvido. Mas eu tenho a família espiritual, tenho os compromissos, tenho a minha vida particular, tenho os meus sentimentos, minhas emoções. Então pressões, medo vem, irmãos. Mas se não for a palavra, irmãos, eu me sustento em quê? E Jesus disse o seguinte, se essa casa não está edificada sobre a palavra, a rocha é o próprio Jesus Cristo, é a sua palavra. Se ela não está fundamentada, se não tem fundamento, ele disse, quando vinham os rios, as pressões, as ventanias que bater contra essa casa, se ela não estiver fundamentada, ele disse que vai ser grande a ruína. A gente precisa estar fazendo revisão. Estamos fundamentando mesmo de verdade, irmãos? Conhecendo a vontade de Deus, confiando em Deus. Eu vou te falar, Ele lutou a sua luta. Ele tem todas as garantias para mim e para você. Não se preocupa com o dia de amanhã não, irmãos. Essa semana será uma semana abençoada para você. Você estava preocupado com o mês passado. Você lembra como estava 2023 para você? Você lembra da pandemia? Você lembra? Você nem sabia se passava daquele negócio. Você lembra como estava 2021? Eu sei lá, pessoas que talvez aqui tenham testemunho, pastor, eu achei que eu não passava daquele ano. 2018 foi um ano muito difícil na minha vida. Nesse ano, né, a gente teve muitos problemas familiares, assim, da nossa família. Nesse ano, eu perdi a minha mãe, faleceu. Nesse ano, eu quase que partia também. Foi um ano bem difícil para mim. Passei por um processo. Irmãos, mas eu não larguei a palavra, não. Eu não larguei a minha confiança. A certeza de que nós temos um Deus todo-poderoso e Ele existe. A Bíblia diz que Ele existe e torna-se galardoador, presenteador daqueles que o buscam. E essa é a confiança que nós temos nele. Se nós pedirmos alguma coisa, tivermos alguma necessidade, a Bíblia diz que Ele nos ouve e nos atende. Esse é o nosso juiz.
a nossa justiça, o nosso Pai, o nosso socorro, o nosso pão, como disse Jesus. Eu sou o pão da vida. Aleluia! Então, irmão, se alegre, alegrai-vos na esperança. Fica com expectativa no teu futuro, não fica com o que está se desenhando, não fica com as pressões que se apresentam. Sai governo, entra governo. Como eu falei, você estava lá na pandemia, nós estávamos, pressões de um lado, pressões de outro, mas olha onde nós estamos, assentado aqui, o diabo tem que ver, essa é a mesa posta do Senhor. Ponha, Senhor, uma mesa na presença dos meus inimigos, que o meu cálice transborde, o seu cálice tem transbordado. Estamos aqui, irmãos, estamos aqui hoje. Porque cremos, irmãos, estamos de pé, como diz a música, amém? E no 3, a Bíblia diz que Josafá ficou amedrontado com essa notícia. Mas ele fez uma coisa, irmãos. Então, se você tem vivido algum processo, tem vindo alguma pressão, e você se levantou com medo, está inseguro, faça o que Josafá fez. O que foi que Josafá fez? Primeira notícia, notícia ruim. Medo entrou. Uma notícia miserável dessa, olha, está vindo aí um turbilhão de gente aí. E olha que Josafá tinha mais de 1.100.000 soldados à disposição dele. Você acredita nisso? Tinha mais de 1.100.000 soldados à disposição dele. Parece até que isso não existe, parece até história fantasiosa, mas isso é história bíblica. Isso é fato. E a Bíblia diz que ele ficou amedrontado, ele teve medo. Talvez notícias pesadas, dificuldades, mudança de governo, sobre o nosso emprego, sobre os nossos negócios. Irmãos, a nossa garantia é os céus, é o Senhor, irmãos. Nossa garantia sempre vai ser Ele. Estamos aqui, irmãos. Aleluia. Mas o Senhor Josafá fez uma coisa importante depois desse susto, depois dessa preocupação. Josafá não foi buscar estratégia pessoal. Porque o pai dele, em algum momento, o Asa lá, ele em algum momento, quando ele sofreu pressão do rei de Israel, ele foi pedir ajuda ao rei da Síria. E ele teve problemas por causa disso, porque em muitas ocasiões Deus já tinha ajudado o pai dele. Mas quando ele, debaixo de uma pressão, por causa do rei de Israel, ele foi pedir ajuda, eu estou falando do pai de Josafá, ele foi pedir ajuda ao rei da Síria. Depois o profeta teve uma conversa particular com ele e disse: você errou quando não consultou o Senhor. Você foi pegar uma ajuda fora. Muitas vezes a gente está nessa situação, gente. A gente quer pegar ajuda logo com o gerente do nosso banco. A gente quer, em primeiro lugar, pegar ajuda com o nosso médico. A gente quer pegar ajuda com a agiota. A gente quer pegar ajuda com todo mundo diante das pressões. E a gente deixa Deus por último, quando já não tem mais nenhuma saída. Mas as portas, quem abre é Deus, quem favorece é Deus. Quando não tem porta, Ele cria porta. Ele dá um jeito para que você seja abençoado, para que você seja curado. Tem saídas naturais, irmãos, mas a primeira consulta do homem deve ser com Deus. Eu estou falando numa antiga aliança. Imagina na aliança que nós temos hoje. Imagina o Rei da Glória, por meio do seu Espírito, morando dentro de mim, morando dentro de você. E a gente, irmãos, desconsiderar isso e buscar a primeira ajuda fora. Pensa sobre isso. A pergunta é para nós, como igreja, né, na sua vida cotidiana, seja no seu ministério, seja com sua família, seja nos seus negócios, seja nas suas particularidades. Você tem conversado com o Senhor que mora dentro de você? Ele é o maior ajudador que você tem. O próprio Jesus Cristo segmentou isso para nós e Ele disse: olha, eu estou me ausentando fisicamente, Jesus estava dizendo, mas eu vou deixar com vocês um outro quer dizer, do mesmo tipo. A mesma extensão, eu não vou deixar vocês órfãos. Imagina aqueles homens que sentavam fisicamente com Jesus, comiam com Jesus. Quando estavam debaixo da pressão, o barco vira, mas não vira. Aqueles homens, rapaz, corre, Jesus está lá embaixo dormindo. Acorda, Jesus, acorda. Você não se importa que nós estejamos perecendo. Ou seja, aquela paternidade tão perto, aquela garantia de que Jesus estava ali fisicamente, porque eles tinham visto com os olhos dele tudo que Jesus tinha feito. Ou seja, esse Jesus que fez muitas coisas, irmãos, ele morreu, mas ele ressuscitou. E ele está sentado à direita de Deus, mas ele disse: ó, vocês não vão ficar órfãos. Vocês não estão só, eu vou enviar para vocês um outro do mesmo tipo, um outro ajudador. Melhor ainda, irmãos,
Aqueles discípulos, em alguns momentos, eles estavam sem Jesus fisicamente, porque Jesus se afastava para orar e ia para algum lugar. Mas o outro ajudador fica 24 horas dentro da gente. Isso não é utopia, gente. Crente tem que desenvolver a fé para poder acreditar, crer plenamente nessas coisas, porque na hora que a pressão chegar, você não tem medo de botar o pé. Você vai para cima, você se anima, você se motiva. E Deus vai responder, irmãos, a uma fé motivada, não é uma fé desconfiada, porque uma fé desconfiada não é fé. É um assentamento mental, é uma torcida, é tentando a sorte. E a gente não está tirando a sorte, gente. Nós nascemos de novo, nós somos filhos de Deus, eu não estou tirando a sorte. Aleluia! É assim que meus filhos, irmãos, quando me procuram, eles sabem, papai vai responder. Papai tem uma resposta, ele sabe. Eles não vão tirar a sorte comigo. Você não está tirando a sorte, você é filho de Deus. Está tudo bem com vocês? E Josafá diz assim, e Josafá pediu orientação ao Senhor. Ordenou um jejum em toda Judá. Significa dizer que o quê, irmãos? Depois que as pressões vieram, o medo bateu, mas ele fez uma coisa, ele foi consultar o Senhor. Josafá foi consultar o Senhor. E a Bíblia diz que ele pediu orientação. A minha pergunta é essa, igreja, estamos orando, estamos colocando nossas causas em primeiro lugar diante do Senhor, em vez de ser em primeiro lugar diante de outras pessoas, buscando saídas, recursos em ambientes naturais, em pessoas em primeiro lugar. Eu não estou dizendo, tem meios que você vai procurar pessoa, mas que tal procurar as pessoas já com orientação de Deus? Que tal aquilo que eu vou fazer, que você vai fazer para a sua necessidade, para a sua família? Que tal a gente já executar isso depois que Deus deu o caminho? Porque Ele sabe o caminho certo. Você está comigo nessa noite? Está compreendendo isso? Está sendo claro para você? E ele diz assim, ele consultou o Senhor. E depois a gente vê ele dizendo assim, ordenou um jejum em toda Judá. E eu fico pensando, certamente ele teve uma orientação. Certamente Deus disse, ó, o seguinte, se posicione, vai jejuar, continue orando, até que as coisas ficassem claras. Quarto ponto, a oração que engrandece a Deus. Lembra daquela oração do Pai Nosso? Quando os discípulos não sabiam orar, eles não tinham como lidar com a oração que Jesus fazia, e um dia eles questionaram Jesus e disseram, Senhor, nós não sabemos como orar, nós queríamos, ensina-nos a orar, e Jesus deu um modelo de oração. Esse modelo de oração que culturalmente a gente trouxe por causa da religião, nos ensinou como uma oração padrão, não era que Jesus estava dizendo, essa é uma oração que vocês vão carregar para o resto da vida. Ele só queria uma forma de orar. Jesus deu um modelo. E aí pessoas colocaram aqui dali, que depois, para muitos aí, não tem mais valor nenhum, porque é só uma repetição, faz parte de uma coisa que é memória, e às vezes não está nem em linha com o contexto da nossa necessidade. Mas é interessante lembrar dessa oração, porque como foi que Jesus orientou? Quando você for orar, vocês comecem assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Pronto, engrandecendo o nome do Senhor. Então, gente, isso é um tipo de adoração, de engrandecer a sua santidade, a sua beleza, num estado de gratidão, ver todo o poder da criação, dizer como Deus é poderoso, como Ele é grande, e acima de tudo, irmãos, a oração de ações de graça, ela é poderosa demais, Paulo orientava demais. Aí ele vai lá e vai fazer essa oração de engrandecer, no 6 ele disse assim, e orou, ó Senhor Deus, de nossos antepassados, somente Tu és o Deus que estás nos céus, Tu governas todo o reino da terra, és forte e poderoso, e ninguém pode resistir a Ti. Começa a oração dele por aí, ele vai até lá na frente essa oração, Mas tem um momento que ele humilha-se diante do Senhor, e no 12 ele diz assim, ó nosso Deus, não os castigarás por isso, não temos força para lutar contra esse exército imenso que está prestes a nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas esperamos o socorro que vem de Ti. Isso é um tipo de humilhação. Não é aquela humilhação que você se sente um nada, jogado nos recantos da insignificância. Um lixo qualquer, não é assim que Deus te trata, Ele te trata como filho. Mas você precisa considerar o poder que está acima de você, que é o poder que está em Deus. E ele disse, Senhor, não é na minha capacidade, não é na minha força. Irmãos, tem uma força e tem uma capacidade que está em você.
Tem uma inteligência que está em você, porque Deus colocou essa inteligência aí. Tem uma sabedoria que está em você, o poder criativo que está em mim está em você. Agora, irmãos, ficar soberbo e orgulhoso, querendo fazer as coisas a partir de nós mesmos, porque Deus já colocou essas coisas em nós, irmãos, não dá liga. Só dá liga se a graça e o favor de Deus estiver junto. É assim que funciona, é uma aliança. Uma aliança, no mínimo, envolve duas partes. E a gente precisa considerar essas coisas. Como está a nossa vida? Isso é mais uma revisão a ponto dessa história de Josafá para a gente avaliar a nossa própria vida, a nossa vida de cristão. Como é que ela está, irmãos? A respeito dessas verdades. A gente tem buscado Deus. Quando o medo vem, quando as pressões vêm, a gente tem buscado Deus. Nós temos conversado com Ele, temos consultado o Senhor. Temos uma história de Josué lá com os Gebionitas, que é uma história lá no livro de Josué, no capítulo 9, né, que Josué se mete numa confusão do inferno. Tem problemas seríssimos. E no final da história, a própria Bíblia faz um relato bem interessante. Josué passou por tudo aquilo, porque no verso 14 a Bíblia diz: eles passaram, fizeram aliança com um povo estranho, mas não consultaram o Senhor. Não consultar o Senhor significa, se a Bíblia faz um relato desse para mim, ela está dizendo, se ele tivesse consultado, Deus tinha dito, não se envolva com esse povo. Quantas coisas, irmãos, no nosso dia a dia, nós estamos fazendo vista grossa para os nossos filhos, para a nossa vida comum, para os nossos comportamentos, para o que a gente compra, para o que a gente vende, para quem a gente se envolve, o que a gente conversa, o que a gente fala, sem consultar o Senhor, fazendo aleatoriamente na nossa força, na nossa capacidade. Tomando decisões, o problema vem e você acha que você vai tirar de letra porque você estudou, porque você aprendeu, porque você tem experiência. Que bom que você tira de letra. Que tal tirar de letra junto com o Senhor? Porque pode ser que Deus vá dizer para você, nem vá, porque eu não aprovo isso. Eu nem concordo com isso. Ah, mas era tudo que eu queria, era meu sonho, era isso, era aquilo outro. Não é. Tem coisas, irmãos, que parece que vai ser o melhor. Consulta o Senhor, faça como Josafá, consulta o Senhor. Depois do susto, deixa eu conversar com Deus, antes de procurar qualquer outro tipo de ajuda. Sabe por quê, irmãos? Você quer comparar a ajuda que está dentro de você, o Espírito que te revela tudo. A Bíblia diz, Ele vai ensinar todas as coisas para você. O Espírito de Deus dentro de nós. Um dia meu filho queria comprar o primeiro carro dele. Aí foi lá no Parque do Povo, tinha um daqueles eventos de automóveis lá, e ele viu um carro lá e a pessoa falou do preço, falou de tudo, e ele voltou, mas já voltou com aquela definição, é esse carro, é isso, é aquilo que eu quero, ou seja, fechou para ele. E quando fecha muitas vezes, irmãos, é um relacionamento que a gente entra, é um namoro que está para começar, consulta o Senhor. Cuidado com as emoções, com as decisões, é um emprego que vai começar. É um negócio que vai abrir um negócio, crente, nasceu de novo, tem o Espírito, eu fico pensando, o Espírito agoniado dentro da gente, a gente carregando ele dentro de nós, tomando as decisões e Deus sem poder falar nada, sabe por quê, irmãos? Porque quando define o que quer, não escuta mais ninguém, nem mesmo Deus. Consulta o Senhor, irmãos, e Ele responde. Se não está respondendo, é porque nosso relacionamento espiritual está ruim demais. Então a gente precisa afinar a nossa vida com o Senhor. Essa é a verdade, irmão. Porque para viver por religião, a gente vai vivendo aos trancos e barrancos. Mas eu não quero uma vida aos trancos e barrancos. Fica rico, fica pobre, fica rico, fica pobre, feito o Alto da Compadecida. Não dá, é vida ruim, vida boa, vida ruim, vida boa. Não, irmãos, a Bíblia diz, é claro que Deus quer para as nossas vidas, né? Diz que a vida de um cristão tem que ser de glória em glória. Tem garantias para nós sobre essas coisas, irmãos? Ou é ou não é? Então é melhor a gente não ficar arranjando desculpa, é melhor a gente observar como está a nossa vida, em alinhamento no que diz responder a verdade de Deus. Tiago tem essa frase, ele diz, não pense tal homem, ele fala de um homem inconstante. Ele diz assim, não pense tal homem, não pense tal homem, o homem inconstante. Quem é esse homem inconstante? Um homem só religioso, mas não atenta para as coisas, nem para as direções de Deus. Faz de acordo com a sua vontade. Josafá fez, não, Senhor, nós não temos capacidade de enfrentar esse exército. Ele é muito para nós. Nós não temos condições. Que coisa boa, irmão, se humilhar na potente mão de Deus, diante da potente mão de Deus, do poder dele, né? Se inclinar e dizer, Senhor, a gente não tem condição mesmo. O meu exército não pode enfrentar. Mas assim, o Senhor vai fazer alguma coisa por nós, eu tenho certeza. Leia a oração de Josafá nesse contexto todinho depois, quando você chegar em casa.
Aleluia. Graças a Deus. O sexto ponto, a luta não é sua. No 13 ele diz assim: enquanto todos os homens de Judá estavam diante do Senhor, com suas crianças de colo, suas esposas e seus filhos, o Espírito do Senhor, diga o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor veio sobre um homem ali no meio. Seu nome era Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia. No 15, ele disse: escute-me todos vocês, povo de Judá e povo de Jerusalém. Escute, rei Josafá, assim diz o Senhor: não tenham medo, não fiquem desanimados por causa desse exército imenso, pois a batalha não é sua, mas é de Deus. Aleluia! Olha aqui, irmãos, a notícia se revertendo, já está vindo aí, já está perto, o problema, a conta já chegou, a preocupação vai chegando, o medo bate. Mas o que foi que Paulo disse? Ele disse: não sejam preguiçosos, atue bem nas coisas de Deus, responda bem, com alegria, com perspectiva, sejam entusiasmados. Sejam entusiasmados com as coisas de Deus. Mas o problema, diante de um problema, como eu vou estar entusiasmado? Seja entusiasmado, tem um que te garante a vitória. Paulo está dizendo isso aos romanos. E de repente Deus, depois que esse pessoal jejuma, depois que esse pessoal ora, fica na dependência, depois que Josafá diz: Senhor, a gente não tem condição de enfrentar esse exército, Deus, chama um profeta do meio daquele povo, aquele irmãozinho se levanta lá e começa a profetizar, e é interessante que ele diz assim, não fiquem desanimados, não importa o tamanho da pressão que vem aí, ei irmão, ei irmã, não importa o tamanho dessa pressão, o seu Deus é maior, o poder que está sobre essa é maior, consulte ele, converse com ele. Mas Deus não quer te encontrar no meio do problema desanimado, não é a vontade de Deus. Tanto que Deus fica dizendo: tem pressão? Fique animado. Mas a resposta, irmãos, a batalha não é de vocês, não. Essa causa, Deus já tomou conta dela. Ei, essa causa, Deus já tomou conta dela. Essa causa, Deus já tomou conta dela. Aleluia. Aleluia! Eu não quero só ouvir isso, irmãos, eu não quero só alegrar a minha alma, eu não quero só ficar no campo das emoções. É normal a gente ficar no campo das emoções e a gente, com os nossos ouvidos naturais, a gente, rapaz, isso é uma grande verdade, mas no fundo a gente viver inseguro, numa corda bamba. Não, irmãos, estamos sobre rocha, não é sobre corda bamba. Tem garantia da palavra, o que nos sustenta é a palavra. Você pode ter certeza, domingo que vem, irmãos, o problema é essa semana, pastor, eu não sei como sair. Consulta o Senhor, confia nele, o mais ele fará. Domingo você vai estar cultuando aqui, celebrando uma vitória, irmãos. Essa é a verdade do Evangelho que nos garante vida. Vamos estar já finalizando, irmãos. Aleluia. Sétimo ponto, hora do show. Fique no seu camarote. Ele diz assim, amanhã marche contra eles. A orientação de Deus. Vocês os encontrarão vindo pela subida de Ziz, no fim do vale que abre no deserto de Jeruel. Verso 17. Quando os encontrarem, porém, não terão de lutar. Tomem suas posições, depois fiquem parados e vejam o livramento do Senhor. Você não vai ter que lutar, você vai ver o livramento do Senhor. Ei, você está aqui? Essa pressãozinha que você está falando com ela, pensando como é que eu vou fazer, rapaz, esqueça, volta para o culto, fica aqui com a gente. Fica preocupado com essa semana, com o próximo mês, com esse diagnóstico, com essa ameaça que você está recebendo, com esse medo. Volta para aqui, fica num culto, recebe de Deus, deixa Deus falar no seu espírito, no seu coração. Aleluia! Não tenham medo, nem desanime. Saiam para enfrentá-la amanhã, pois o Senhor está com vocês. 19. Em seguida, os levitas dos clãs de Coates e de Caré se levantaram para louvar em alta voz o Deus de Israel. Aleluia. Fiquem animados, não desanime. Deus vai lutar por vocês. Verso 20. Um líder animado, ele faz isso. Bem cedo na manhã seguinte, o exército de Judá saiu para o deserto de Tecoa.
Num caminho, Josafá parou e disse, com o exército inteiro, parou e disse: escutem, povo de Judá e de Jerusalém, creio no Senhor, seu Deus, e permanecerão firmes, creiam em seus profetas e vocês vão ter êxito nessa vitória. As ameaças estavam ganhando, estavam enfraquecendo. 9º ponto dessa história, o louvor na frente. Como é que está a sua adoração? A sua boca de engrandecer. Nas pressões lá na empresa, quando você chega, num salão de beleza, quando você vai. Na sua casa, na escola, na rua, onde você está. Como é que está a sua comunicação? Como é que as pessoas te veem? Chorando? Murmurando? Reclamando? O que é que a gente está fazendo de fato? Como é que a gente está agindo? Como tem sido a linguagem de crente? É muita gente chorando, reclamando, convertido, e pessoas dizendo: Deus que me livre. Essa igreja deve ser uma miséria, porque aí é sofrimento o tempo todo. E dizendo que Deus vai fazer e Deus nunca faz. Não, irmãos, posicionamento. Aleluia, você está comigo? No 21, depois de consultar o povo, o rei nomeou cantores para ir diante do exército, cantando e louvando ao Senhor por sua santa majestade. Cantavam assim: deem graças ao Senhor, seu amor dura para sempre. No momento em que começaram a cantar e louvar o Senhor, no momento em que começaram a cantar e louvar ao Senhor, no momento em que você começar a cantar e louvar ao Senhor, o Senhor trouxe confusão sobre os exércitos de Amon, Moabe e do Monte Seir. E eles começaram a lutar entre si. Os exércitos de Moabe e de Amon se voltaram contra seus aliados no Monte Seir e mataram todos. Depois que haviam destruído o exército de Seir, começaram a atacar uns aos outros. Ou seja, é isso que Deus vai permitir na sua vida, irmãos. Enquanto você o adora, Deus luta por você, Deus cuida de você, cuida da sua casa, cuida dos seus negócios, cuida dos seus filhos. O mal vai se destruir por si mesmo. Eu oro aqui, irmãos, nós oramos na sexta-feira, que eu quero que o louvor venha para cá. Nós temos um grupo com os pastores aqui, nós oramos juntos na sexta-feira. E depois de estarmos com um período de oração, justamente por sua vida, por sua família, por sua casa, oramos pela membresia da nossa igreja, irmãos, e nós estamos adorando. Porque ali, irmão, depois daquele momento de adoração, de louvor, de oração, a gente sabe que a nossa continuidade vai ser poderosa porque nós guardamos nele, nós dependemos dele. Deus vai abrindo porta, ele fica nos guardando em todo o tempo por causa da sua bondade e sua fidelidade. Então, irmãos, a Bíblia diz que no momento que começou a adoração, começou o louvor. Agora, eu te pergunto, parece um líder. Que líder é esse, irmãos? Olha a confiança que o líder tinha, né, no poder da celebração e da oração. Ele não botou o exército na frente, porque Deus disse: essa luta é minha. O que foi que ele fez? Botou o pessoal que cantava na frente. Não, vai vocês mesmos, vão adorando aí. Olha a força disso, irmãos. Houve confusão nas trevas, eu declaro isso constantemente. Eu digo: Pai, se tem alguma coisa para acontecer com algum membro da nossa igreja hoje, está saindo de casa, quem vai estudar, quem vai trabalhar nas famílias, se o diabo está preparando alguma coisa, eu declaro agora confusão no inferno. Confusão, o diabo se perdendo, tateando. Assim como foi na casa de Ló, lá em Sodoma. Quando aqueles homens tentaram atacar aqueles anjos que chegaram na casa de Ló lá, a Bíblia diz que em determinado momento aqueles homens ficaram cegos, veio uma cegueira, e eles ficaram tateando, não se encontrava, não se achava. Eu declaro que as obras do inferno vai tatear, não se encontrar, se perturbar, se matar entre si, e não vai tocar a sua vida, sua família, seus filhos e sua casa, irmãos, por causa do poder da palavra. Essa é a garantia que nós temos no nosso Deus. Aleluia. 10º ponto, onde estão os seus acusadores? Quando os homens de Judá chegaram ao local de onde se avista o deserto, viram apenas cadáveres no chão, até onde se podia enxergar. Não escapou nenhum só dos inimigos. Vai ser assim com os seus inimigos, com os seus perseguidores, com as pressões que te perseguem. Onde vai estar os seus acusadores, irmãos? Você só vai ver corpos no chão, irmãos. Da malignidade, do mal que quer tocar, né? do mal que quer se levantar, das pressões que se levantam, das perturbações, não vai prevalecer contra a sua vida. 11º ponto, vou estar finalizando. Né? O rei Josafá e seus homens saíram para recolher os despojos, encontrando grande quantidade de suprimento, roupas e outros objetos de valor, mais do que era capaz de carregar. Havia tantos despojos que eles levaram 3 dias para colher tudo. Depois de todas as pressões, irmãos, se prepare para uma grande colheita, para transbordar na sua casa, na sua vida, se você servir fielmente.
se você descansar, se você não murmurar, se você ficar motivado, animado por quem Ele é, por aquilo que Ele pode fazer. E a hora do descanso, no verso 30, diz assim: e o reino de Josafá teve paz, pois Deus lhe deu descanso de todos os lados. Você está pronto para ter descanso de todos os lados na sua família, na sua casa, na vida dos seus filhos, nos seus negócios, no seu relacionamento? Você está pronto, irmãos? Segue as instruções da palavra, eu declaro isso sobre sua vida. Descanso de todos os lados, descanso de todos os lados, descanso de todos os lados. Lembra daquela perturbação, fica de pé por gentileza. Lembra daquele medo, daquela perturbação, daquela perseguição. Está chegando o tempo de descanso para você de todos os lados. Quando a pressão se levantar, irmãos, você vai começar a adorar e vai ver o poder de Deus agir. Aleluia! Você pode celebrar um pouco com a gente agora, mas celebra de verdade. Celebra de verdade o Deus que é todo poderoso, que é glorioso, o que luta por você. Ele lutou a sua luta e venceu. Aleluia! Aleluia!